E TV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. Olá, está no ar o ITV Jornal, trazendo as principais informações de Itatiba e região. Eu sou Laine Jesus e esses são os destaques dessa edição. Jovem morre atropelado na rodovia Dom Pedro. Despedida do Papa Francisco. Repórter Letícia Benedito comenta sobre a morte do pontífice. Veja como diferenciar as doenças respiratórias durante o outono e como evitá-las. E mais, imposto de renda. Erros na declaração podem levar a malha fina. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no ITV Jornal. E começamos essa edição falando sobre mais um acidente na rodovia Dom Pedro. Dessa vez, foi um atropelamento que custou a vida de um jovem. Era por volta do meio-dia da Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, quando o jovem Luiz Fernando transitava pela rodovia Dom Pedro, pelo acostamento, sentido de Jarinu a Campinas. Então, de repente, esse jovem de 30 anos resolve atravessar a rodovia, quando é surpreendido por um caminhão. O motorista do caminhão, também surpreso com o atravessar deste jovem de repente, tentou desviar do garoto e então parou no acostamento central. Mas, infelizmente, esse jovem veio a falecer no local. Essa triste notícia que mais uma vez aconteceu na rodovia Dom Pedro. Vocês podem ver aí que na semana passada já tiveram 2 acidentes envolvendo caminhões na rodovia Dom Pedro. Um foi na quarta-feira, onde teve também uma vítima fatal que estava no passageiro de um caminhão. E o outro acidente foi no início da tarde da quinta-feira, envolvendo 2 caminhões, mas graças a Deus não houveram vítimas. Aqui então nós deixamos os nossos sentimentos aos familiares do Luiz Fernando Santos Gonçalves, de 30 anos, que faleceu por conta desse atropelamento na rodovia Dom Pedro. E com a chegada do outono, aumenta a incidência de doenças respiratórias devido às mudanças de temperatura e o ar seco. Especialistas alertam para as condições como sinusite, renite, faringite, asma, gripes, resfriados e viroses que se agravam pelo clima e o uso de ar-condicionado. Pneumonias também são comuns nessa época, especialmente entre os fumantes. Além disso, os sintomas de Covid-19 podem ser confundidos com outras doenças sazonais, exigindo atenção ao diagnóstico e tratamento. O contato com especialistas é essencial para cuidados adequados. E depois do intervalo, despedida do Papa Francisco. Repórter Letícia Benedito comenta sobre a morte do pontífice. Eu volto já. Estamos de volta e o espetáculo Mulheres na Música com a soprano Marília Vargas e a arpista Liuba Kletvitsova acontece no dia 4 de maio às 4 horas no Teatro Ralino Zamboto. A apresentação é gratuita e é promovida pela Prefeitura de Itatiba em parceria com o PROAC. Os ingressos podem ser retirados no Museu Padre Lima e na Biblioteca Municipal Chico Leme, no centro. O concerto celebra compositoras históricas como Hildegard Yvonne e Birger de Clara Schumann. E faleceu na manhã desta segunda-feira o Papa Francisco aos 88 anos. E a repórter Letícia Benedito traz uma especial reportagem sobre o pontífice. Confira. E agora vamos para algumas atualizações sobre a morte do Papa Francisco, que aconteceu na última segunda-feira, dia 21 de abril. Ele morreu aos 88 anos. A causa da morte do Papa já foi divulgada. Ele teve um acidente vascular cerebral seguido de uma falência cardíaca. O Papa estava enfrentando vários problemas de saúde nos últimos meses e teve uma crise grave respiratória e também de pneumonia. Bom, o momento agora é realmente de prestar as nossas homenagens. Os fiéis estão prestando a homenagem ao Papa no mundo inteiro, inclusive também na Praça São Pedro. Vários fiéis estão chegando lá, deixando suas flores, orando e rezando pelo Papa. Também está marcado o sepultamento do Papa para o próximo sábado, dia 26 de abril. Neste momento, nessa terça-feira, já iniciou o velório do Papa em Roma, na Itália, e muitas autoridades globais já confirmaram a presença no sepultamento do Papa Francisco no próximo sábado, inclusive o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja.
E nesse momento que nós estamos aqui na Basílica Menor de Nossa Senhora do Belém, a nossa matriz aqui de Itatiba, acontece também um ritual da Igreja Católica, que é a retirada do brasão que representava o Papa Francisco, bem na entrada da igreja. Eles retiram esse brasão e colocam um brasão de luto. E depois terá aí a transição com o novo Papa que estará à frente da Igreja Católica pelos próximos anos. E agora, com a morte do Papa, a Igreja Católica entra no período conhecido como sede vacante, que significa assento vago, onde o atual cardeal carmelengo, Kevin Farrell, ele assume temporariamente o Vaticano e as administrações da Igreja Católica. E um dos rituais também simbólicos desse momento, com a morte do Papa Francisco, é o quebrar do anel pescador, que é o anel que representa a autoridade papal. Agora, o conclave para a eleição do novo Papa está previsto para acontecer entre os dias 6 e 11 de maio, reunindo cardeais com menos de 80 anos na Capela Sistina. Inclusive, cerca de 135 nomes de cardeais eleitores estão nesta lista para serem o novo Papa, inclusive brasileiros estão nesta lista. Será que teremos então um Papa brasileiro à frente da Igreja Católica? Isso nós só iremos saber entre esses dias, mas assim, o Vaticano quer muito que até o dia 10 de maio esteja já com um nome e um Papa representando aí a religiosidade do mundo e a Igreja Católica também. Ainda falando um pouco mais sobre o Papa Francisco, que esteve quase 13 anos à frente da Igreja Católica, ele teve momentos muito significativos à frente da Igreja, ele foi um Papa que deu aí uma abertura muito grande para os fiéis católicos, conversas muito interessantes sobre a questão social do mundo, a humanização do mundo, também conversava muito bem com outras autoridades religiosas de outras religiões. Ele foi um Papa que acolheu muito e que buscou muito também a ajuda humanitária e social para as pessoas. Ele deixou também um legado muito interessante com as crianças. É possível ver em várias imagens que estão surgindo agora, depois da sua morte, principalmente na internet, vários vídeos dele abraçando crianças, conversando. Tem um vídeo de um menino que chega até ele lá em Roma, chorando porque seu pai faleceu, e ele acolhe esse menino, fala uma palavra muito graciosa de Deus para esta criança. Tem uma imagem também muito marcante em 2020, no auge da pandemia, onde o mundo estava assustado e muitas pessoas morrendo por conta dessa doença nova que ninguém conhecia. O Papa anda aí muito silencioso, muito pensativo, para poder começar a sua Santa Missa e dar uma palavra de conforto e de união para todo o mundo. Na verdade, o Papa Francisco realmente teve essa personificação da palavra de Cristo, que era amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente deixa aqui também a nossa sincera homenagem e que a gente possa, com esse espírito do Papa Francisco, amar o nosso próximo, dar mais humanidade social para as pessoas. E a Escola do Legislativo de Itatiba promove na quinta-feira o curso Alta Performance e Segurança Jurídica na Gestão Pública. O evento, das 9 às 5 horas da tarde, acontece no plenário vereador Abílio Monte e contará com palestras sobre governança e planejamento público ministradas por especialistas. Criada para aproximar a sociedade do parlamento e capacitar servidores, a eleita busca fortalecer a cidadania e a educação política. E depois do intervalo, imposto de renda. Erros na declaração podem levar à malha fina. Voltamos já. Estamos de volta e a Receita Federal já recebeu este ano mais de 13 milhões de declarações do imposto de renda. Deste total, quase 7% são retificações. Na hora de preencher a declaração, o contribuinte precisa ficar atento às informações divulgadas pela Receita e aos erros mais comuns cometidos ano a ano, para evitar a temida malha fina. Não é difícil achar quem tem dificuldades em preencher a declaração do imposto de renda. Na hora de preencher os formulários, né, que são várias páginas lá que você vai colocando o rendimento, né, despesa que você teve e o que você tem que declarar. Aí veio a surpresa. Depois, quando veio a declaração para mim, que o meu CPF estava
inadimplente. Aí quando fui lá, cheguei, surpresa que eu tinha que pagar algumas diferenças. Entre os erros mais comuns está confundir despesas médicas, que são gastos com exames, consultas, com gastos com outros profissionais, como nutricionistas, massagistas, que não são dedutíveis. Confundir despesas com educação, que são as mensalidades com escola, faculdade, com outros cursos, como inglês ou curso de informática. Mas existem erros muito mais simples e que também podem levar à malha fina. Erros de digitação na hora de preencher o documento. Outro erro frequente é na declaração dos dependentes. Só um dos responsáveis pode incluir, por exemplo, o pai ou a mãe, mas muitas vezes os dois declaram. Aí é malha fina. Além disso, esse dependente pode ter tido uma renda, como a de um estágio. Essa renda também tem de ser declarada. Por exemplo, ele recebeu R$800 por mês por um trabalho que ele fez, eventual. Se ele fizer essa declaração separada, ou seja, fora da declaração do pai dele, por exemplo, não teria tributação nenhuma. Se o pai continua mantendo ele como dependente, porque sabe que vai deduzir a parcela da pessoa dependente em si, mais o gasto que ele tem com educação, que ele gasta lá com uma faculdade, ele vai pagar 27 meses sobre R$800, não vai sobrar nada. A venda de imóveis também costuma confundir. Se eu tenho um único imóvel e o valor dele, eu faço uma operação até 440 mil reais, eu não pago imposto. Mas eu tenho que declarar, tenho que demonstrar isso no programa. Se eu vendo um imóvel, mas na sequência, ou seja, no prazo de até 180 dias, eu adquiro outro imóvel, o que eu gastar na aquisição desse outro imóvel está isento. Outra falha comum é esquecer de declarar um ganho extra, como um trabalho temporário, aluguel de um imóvel e operações em bolsa. Se teve ganho, vai ter imposto. O mesmo vale para ganhos com previdência, especialmente na modalidade VGBL. As pessoas que fazem uma aplicação em VGBL, por exemplo, é porque eu entendo que ele deveria pensar que eu vou resgatar daqui a 20 anos. Mas, infelizmente, o que acontece é que quando você pede um emprego, precisa de dinheiro, você vai lá, bom, onde é que eu tenho dinheiro? Eu tenho aqui no plano, vou sacar. E aí ele vai sacando aos pouquinhos. Ele saca um pedaço, e esse pedacinho, ele vem o informe, ele tem que tributar. Só que às vezes ele esquece, porque não é uma coisa comum para ele. A declaração pré-preenchida pode ajudar, mas a recomendação é conferir os dados. Em todo caso, se houver erro, o contribuinte tem como corrigir até o dia 30 de maio. A Jéssica já pegou o jeito. É só baixar o aplicativo e fazer o lançamento da forma correta, então é super importante ver a forma que você lança para não ter problemas e não cair na malha fina. Eu nunca caí na malha fina porque eu sempre fiz os lançamentos corretamente. Bom, pessoal, e essa edição do ITV Jornal vai ficando por aqui, mas para você rever essas e outras notícias, acesse o nosso site e lá você vai encontrar todas as nossas reportagens. E claro, para ficar sabendo de todas as novidades da ITV Brasil e da cidade de Itatiba, siga a gente nas redes sociais. Até breve e até a próxima edição. Valeu! ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos.